Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast produzido aqui na sala de podcasts da Rádio Novo Dia FM. Quero agradecer ao Amauri, a Sueli, que são os nossos gestores, pela sessão aqui desse espaço. Agradecer a sua presença, pedir que você nos ajude compartilhando esse link com seus amigos e familiares e pedindo para o pessoal também se inscrever aí no nosso canal do YouTube, para que a gente siga avançando e abençoando tantas outras pessoas. Agradecer a parceria de sempre da minha amada esposa, que aqui está a Marusa. Bem-vinda, Mar, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente, com alegria no nosso coração. Também tem sido um prazer, meu amor, estar aqui com você, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos crescendo juntos aqui. Graças a Deus. E esses desafios eu acho que têm nos inspirado a ser cada vez melhores para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. E como a gente sempre diz, né, a questão de estarmos firmados na palavra, e o nosso versículo de hoje é o de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Nós encerramos o outro podcast falamos sobre o privilégio da paternidade, e aí a gente disse que o privilégio também traz responsabilidades. E quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos estar na palavra do Senhor. A palavra diz, ensina a criança. E a gente vai conseguir, acho que, enfrentar esses desafios realmente buscando direção na palavra de Deus, buscando em oração estratégias, né, no Senhor, para que a gente possa vencer todos esses desafios que a paternidade traz. É um grande privilégio, né, essa função da paternidade, mas tem os seus desafios, sim. Né, não é fácil. E nós precisamos, eu vejo que nós precisamos assumir o nosso papel. Os pais precisam assumir o seu papel para que realmente os nossos filhos tenham uma vida emocionalmente saudável. Exato. Eu vejo muito hoje homens e mulheres querendo os prazeres do casamento, mas fugindo das responsabilidades, né? São adultos meninos ou meninos adultos, melhor dizendo, e que precisam de um enquadramento na palavra de Deus. Esses dias eu estava falando na igreja sobre a diferença de posição e posicionamento. Eu acho que a gente tem que partir disso, porque para você superar os desafios da paternidade, você tem que ter posicionamento. Um pai que só tem posição e que quer ganhar no grito porque ele é pai, tá aqui o crachá. Eu sou pai, você tem que me obedecer. Eu sou mãe, você tem que me obedecer. Não é? Ah, eu sou doutor, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes os títulos mais atrapalham do que agregam, do que ajudam. Então, há uma diferença entre posição, isso que eu acabei de dizer, e posicionamento. Posicionamento é quando você, como homem, como uma mulher, se levanta perante a sua família e diante de Deus para cumprir aquilo que a palavra de Deus prescreve, por mais fácil ou por mais difícil. E eu disse, e repito aqui, quando um homem ele não se posiciona para exercer o seu papel de pai e de marido, a família vive uma desgraça. A mulher também. É óbvio que quando a mulher ela é uma doida varrida, ela vai trazer consequências ruins para a sua casa. Mas falando aqui, agora olhando nos teus olhos, homem, que me perdoem as mulheres, mas ninguém tem mais responsabilidade dentro da família do que nós, homens. Não adianta. Mulher tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, mas você, como marido, você, como pai, você precisa se posicionar diante daquilo que Deus tem. Eu não estou dizendo que você precisa chegar e dizer eu faço e eu aconteço, mas um posicionamento é justamente o primeiro, esse de entender que nós não somos capazes sozinhos. Né? Josafá, quando estava lá diante daquela batalha contra os filhos de Moabe, filhos de Amon, 2 Crônicas capítulo 20, ele disse, Senhor, nós não temos condições, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então esse já é um posicionamento. Senhor, nós não temos condições, nós não podemos sozinhos, mas o Senhor pode nos ajudar. Então, para vencer os desafios da paternidade, comece se posicionando.
entendendo que eles existem e que eles precisam sim ser encarados. Não dá para fugir disso, porque quanto mais eu fujo, mais eu estou protelando soluções e mais a minha família vai sofrer. Os desafios estão aí para serem encarados no poder do nome de Jesus, na dependência do Senhor. Agora, quais são esses desafios? Nós não vamos falar sobre todos, né? Isso. Mas nós vamos abordar alguns aqui. Um que a gente tem conversado bastante, né? A gente já tem falado um pouco sobre isso. Ontem na rádio a gente também conversou. A questão da comunicação, né? A importância de nos comunicarmos com os nossos filhos. E a palavra também diz isso, ensine, e eu ensino como? Né? É na comunicação, é sendo exemplo, mas é também conversando com os filhos. A gente conversou a importância de você ter tempo com os seus filhos, do conversar, de falar, ensinar, mas também ouvir, né? É deixar o filho falar. A gente conversou um pouquinho ontem a importância de você realmente prestar atenção naquilo que o seu filho está falando. E é uma coisa que a gente já tem falado isso também em outros podcasts, né? O ouvir com atenção, o olhar nos olhos, o não ficar mexendo no celular enquanto o filho está falando, para que principalmente o adolescente, ele precisa sentir que você está ali. Criança também, em qualquer fase. A gente adulto gosta quando você está falando que a pessoa preste atenção. Então, isso é muito importante para os filhos, né? Essa comunicação. O Ataci, nessa nossa conversa, né, ele trouxe algo importante. Ele disse assim, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, eu não posso partir do princípio que o que eu estou falando e do jeito que eu estou falando está chegando para o outro exatamente como eu penso que está chegando. Então, é sempre bom o pai e a mãe ter essa humildade para dizer, filho, você está entendendo o que eu estou te dizendo? O que você entendeu do que eu te disse? Né? E até para receber um feedback, se o filho, por exemplo, gostou de um determinado programa ou não. Filho, você se sentiu amado com esse programa que nós fizemos hoje? E estar aberto para receber qualquer uma das respostas, porque o filho pode falar assim, não curti, aí você não pode já vir com umas pedras, assim, poxa, eu separei um tempo, eu saí com você, e aí cria-se um clima ruim, né? Então é você realmente estar pronto para ouvir o que o filho vai dizer. Né? E é óbvio, gente, que para se comunicar você tem que ter tempo, né? Não queira que o seu filho te escute se você não oferece tempo para que ele fale com você. Muitas vezes os pais cobram um tempo dos filhos que eles não dão aos seus filhos. Né? É fato que hoje há muitos ruídos na comunicação. Se até entre o casal há ruídos, e muitas vezes há uma comunicação, como nós já falamos aqui, violenta, agressiva, irônica, também vai haver ruídos nessa comunicação entre pais e filhos. Mas esses ruídos, eles podem e eles devem ser acertados justamente com um investimento de tempo, né? A coisa está indo para um rumo que não está legal, vamos sentar e conversar? Vamos fazer uma reunião aqui em família? Né? Filho, abre o seu coração aí, meu brother, o que está acontecendo? O que está pegando? Né? Por que você anda assim tão nervoso? É alguma coisa comigo? E nós já falamos sobre isso, quase sempre os filhos são esponjas, eles acabam vivendo o clima que os seus filhos vivem, que os seus pais vivem, eles acabam pegando um pouco dessa rotina que os pais também vivem e, de certa forma, sendo vítimas de tudo isso, porque eles são inseridos nesse mesmo contexto. Então, quer dizer que o primeiro desafio é esse, então, é o de uma comunicação que possa fluir com feedback ali, que vai trazer mais qualidade. Você colocou aí, né? De chamar o filho para conversar. Porém, gente, as coisas às vezes não vão acontecer da noite para o dia. Né? Você chamou o filho, você quer conversar, pedir para ele se abrir. E se não é uma rotina, se não é algo, um hábito entre vocês, ele não vai se abrir da primeira vez. Por isso a importância de cultivar isso, né? De não ser algo esporádico, mas que seja algo realmente que faça parte da vida de vocês. E se ele não se abrir na primeira vez, tente mais uma vez, e vai criando essa conexão. E a gente vai criando essa conexão com o tempo, é o sair junto, né? É o ouvir o que ele gosta de fazer, entrar muitas vezes na rotina e no mundo do filho para assistir o que ele gosta, para fazer o que ele gosta, para ir criando essa conexão.
para que ele sinta que ele tem essa liberdade de se abrir. Então essa comunicação ela é importante mas ela não acontece de uma hora para outra. Não deixa de ser uma comunicação processo afetiva, né? Que é uma comunicação que também vai além das palavras, que é a comunicação do toque, né? Isso. É a comunicação do colo. São gestos às vezes tão simples, Do gente. beijo. Quando vai sair, acordou é um bom dia, é um beijo quando vai sair, quando chega em casa, ao deitar, um boa noite, durma bem, Deus te abençoe. Coisas que às vezes a gente não vê acontecendo mais. Né? A rotina, fica cada um num canto, quando você vê já está todo mundo dormindo. Então são coisas tão simples e que fazem a diferença. Vai criando esse elo, vai criando essa ligação entre os pais e os filhos para que aconteça essa comunicação, essa abertura de expor os sentimentos, né? Eu acho que é muito importante os pais estarem atentos às emoções dos filhos, conversar com eles em como lidar com essas emoções. Né? Poxa, tá vendo que ela tá nervosa, tá nervoso? Ajudá-lo a enfrentar isso, a resolver isso de uma forma saudável. A gente fica nervoso mesmo, mas como que a gente vai lidar com essa emoção? Então, eu acho que é importante os pais estarem atentos ao que os filhos estão passando, sentindo, e conversar com eles, fazer com que eles se abram e expressem o que eles estão sentindo, as emoções que estão, né, sentindo. Há um curso da Universidade da Família chamado Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Sim. Eu acho que o grande objetivo dessa comunicação afetiva e assertiva é alcançar o coração, né? Eu não posso fingir que eu estou ensinando e meu filho fingir que está aprendendo. Isso precisa acontecer de fato, e aí é uma autocrítica, né? Para saber se essa comunicação, do jeito que ela está se dando, se de fato está sendo profícua ou não. Né? Eu não posso simplesmente teimar numa estratégia que não está dando certo. Né? O pai precisa ter essa humildade, a mãe precisa ter essa humildade e buscar essas estratégias, né? Buscar em Deus essas chaves que vão abrir o coração dos seus filhos. Então, o desafio da comunicação, ele está aí e ele precisa ser superado, e é possível ser superado, principalmente com esse posicionamento de uma aproximação, né? Um investimento de tempo para que de fato isso aconteça. Agora, nós podemos pensar também nesse desafio que hoje temos de educar os filhos, tendo como parâmetro, né, a permissividade de muitos ou a tirania de outros. Né? É o desafio, eu diria, do equilíbrio. Isso. Entre você ser um pai que carimba tudo que o filho faz e um pai que de repente não incentiva as menores tarefas e desempenho dos seus filhos. É porque o amor, quando a gente demonstra amor pelos filhos, não é só dizer sim. Não é só fazer tudo que o filho quer. Não é dar tudo que ele quer. Demonstrar amor é você dizer não também às vezes. É você impor limites, é você dar disciplina. Isso também é demonstração de amor, é preparar o seu filho para o mundo, gente, porque no mundo ele não vai ter tudo o que ele quer, não vai ser tudo do jeito da forma como ele planejou, sonhou. Então ele precisa aprender a lidar com o não, aprender a lidar com as frustrações, né, aprender a respeitar regras. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, eu não posso permitir tudo, mas eu também não posso privar de tudo. Exato. Né? É realmente o equilíbrio. Esse desafio do equilíbrio, ele precisa ser a cada dia assumido por nós, né? E aí é uma conversa entre o casal, porque quase sempre, né? Os pais, eles são mais tiranos e as mães mais permissivas. Depende muito do caso, depende muito da família. Mas essa conversa, quando ajustada entre o casal, vai trazer efeitos muito positivos para a vida dos filhos, porque daí é o casal que está num acordo. Isso. Olha, nós fechamos que isso pode e isso não pode. Os filhos podem até aqui, daqui eles não vão avançar, a partir daqui. Então, quem trabalha muito isso é o Isamitiba, né? Seu livro Quem Ama Educa, entre outras obras, ele fala bastante sobre esse equilíbrio entre a permissividade e a tirania. São dois extremos que não devem ser praticados. Um pai nunca deveria ser tirano. E um pai nunca deveria ser permissivo ao ponto de não estabelecer no filho ou na filha
referências éticas, morais, etc. Hoje se prega uma autonomia para o indivíduo praticamente desde que ele nasce. É como se uma criança ela tivesse sim discernimento para tomar as decisões que ela quer na vida dela e muitas vezes os pais estão empurrando os seus filhos para um abismo com essa permissividade em nome de um amor que não é o amor bíblico. O amor bíblico não é esse que tudo permite. O amor bíblico não é esse que priva de sofrimentos. Pelo contrário, o amor bíblico ele está totalmente entrelaçado com o sofrimento. Ele está totalmente entrelaçado com a responsabilidade, né, com a entrega. Então, esse desafio, ele precisa ser assumido por nós a cada dia. Eu acho que uma dica legal para orientar os pais em relação ao que os filhos podem ou não podem fazer, é claro, nós temos as referências da palavra, mas eu estou falando aqui de coisas cotidianas. Vale a gente lembrar aqui daquele princípio também da Universidade da Família sobre a liberdade, né? Quando um filho chega e pergunta para você, eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo, você devolve a pergunta, você tem liberdade para fazer isso? Então, por exemplo, um filho, ele tem lá uma mesada, ele recebe uma mesada a cada 20 dias, a cada 30 dias, ele recebe um valor dos seus pais, né? E aí o que acontece? Ele gasta tudo isso. Ele não conseguiu administrar. Mas aí surgiu um churrasquinho com os amigos. Aí ele chega lá pro pai e fala, olha pai, eu acabei gastando aqui a mesada, tal. Eu posso ir nesse churrasco, eu vou gastar lá R$50. Então, peraí filho, você tem liberdade para fazer isso? Mas como assim, pai? Você tem dinheiro para bancar isso aí? Não tenho, porque o dinheiro que eu recebi já foi. Então, você não tem essa liberdade, né? Você precisa aprender a administrar melhor esse recurso para que você possa desenvolver essa atividade com os seus amigos. Ah, pai, eu posso ir jogar bola, ou mesmo a menina, vamos falar de um exemplo aqui feminino. Olha, minha amiga me convidou, né? Nós vamos lá na casa dela, vamos pegar uma tarde lá de piscina, etc e tal. Mas filha, você disse para mim que você tinha, na segunda-feira você tem prova, né, a sua mãe te passou algumas tarefas, você já deu conta de fazer tudo isso? Não, mas eu vou fazer no domingo, no final da tarde. Bom, então você não tem essa liberdade. O filho passa a ter uma liberdade a partir do momento que ele cumpre as suas responsabilidades. Então, quando você trabalha com responsabilidade e liberdade, eu acho que fica mais fácil. Você joga a decisão, aí sim, de uma forma sábia, você joga a decisão para o filho. Não é você que diz sim ou não, mas ele vai colocar a mão na consciência e vai pensar, bom, eu posso fazer porque eu dei conta. Não, eu não posso fazer porque, de fato, se eu for para essa agenda, eu vou complicar aquilo que para mim é mais importante. E aí isso também vem junto com o primeiro ponto, que é a comunicação. Porque se houve a comunicação antes deles estabelecerem esse compromisso, essas regras, olha, você tem esse compromisso, você tem que cumprir isso para conquistar isso. Então, quando houve a comunicação de uma forma saudável, os filhos vão entender isso, né, também de uma forma tranquila. Porque senão cria-se um peso, cria-se um clima ruim na casa. Então, quando você faz acordos, né, vamos tratar isso, vamos resolver isso junto, vamos colocar, vamos decidir como é que vai ser aqui, ó, aquilo que vai realmente favorecer, vai equilibrar, vai ser bom para todos ali da família. Então, quando há o diálogo, quando há a conversa, as outras coisas vão acontecendo de uma forma mais tranquila. Eu quero já ir partindo para o final desse podcast, mas falando sobre o desafio da construção de valores, né, de princípios. É fato que tudo que nós falamos aqui vai colaborar. A presença dos pais, o tempo dos pais, a gente já está incutindo valores com isso, a gente já está mostrando para eles o que é importante, o que não é importante, etc. Né? Mas esses dias nós recebemos, inclusive você estava também no rádio, para quem não sabe, nós temos um programa de segunda a sexta na Rádio Novo Dia FM 89.7, acesse aí www.radionovodia.com.br. E às quintas-feiras, o nosso Papo de Família. E então um ouvinte, pai, falando sobre essa questão de valores, ele compartilhou um testemunho, né, dizendo que o filho, ele estava com aquela
habilitação provisória, e ele ou avançou um sinal, ou excedeu a velocidade, etc. Ele não comentou o que tinha acontecido. Ele não comentou o que tinha acontecido, mas, enfim, chegou lá a multa, a notificação, e o pai, sabendo que era justamente o dia e o horário que o filho estava com o carro, eles sentaram para conversar, e o filho até ali meio que sugeriu, Na né? verdade, um amigo sugeriu para o Um filho, amigo né? sugeriu. Para ele passar os pontos para outra Passar os pessoa. pontos para o pai, para ele não perder o processo, porque qualquer multa nesse processo da carteira provisória faz voltar a estaca zero. E então, ali conversando, né, com os pais, o nosso ouvinte disse: a minha vontade, pastor, era realmente trazer os pontos para minha carteira, para o meu nome, para que o meu filho não tivesse que voltar ao início do processo. E a gente também não tivesse todo o gasto novamente. Mas ele falou assim: mas que valor eu ia estar mostrando para o meu filho? Né? Que princípio eu ia estar construindo na vida do meu filho? Isso mostra, né, Má, que a gente constrói valores dentro de casa. Essa não é função da escola, mas é da família. E vou além. A gente constrói valores não é falando, mas é vivendo. Sendo exemplo. É a coerência de vida. Né? Eu posso falar e eu devo falar, mas as minhas palavras, elas devem ter base naquilo que eu vivo. Então, quer dizer, um pai que fuma, como é que ele vai dizer para o filho não fume? Não é que ele não tem autoridade, ele é pai, ele pode dizer o que é certo e o que é errado. E os erros dos pais, muitas vezes, eles são sim pedagógicos para a vida dos filhos, mas infelizmente, às vezes, muitos acabam reproduzindo esses erros. Agora, é fato que quando a gente fala de autoridade, eu comecei esse podcast falando sobre posicionamento, então é muito melhor que esse pai ele se ajuste, se alinhe e ele busque parar de fumar para que isso seja pedagógico na vida do filho, do que ele simplesmente fale uma coisa que ele não vive. Isso é o mesmo em relação a outros vícios, a outros comportamentos. Né? Coisas, às vezes, tão simples, gentileza. Às vezes você quer que o filho seja gentil lá fora, mas dentro de casa você é grosso, você maltrata. Então a gente precisa ser o exemplo dentro de casa para que os nossos filhos reflitam isso lá fora. São muitos os desafios da paternidade. Né? Nós falamos aqui sobre o desafio da comunicação, nós falamos aqui sobre o desafio do equilíbrio, né, entre permissividade e tirania. Nós falamos aqui do desafio da construção de valores. Uma coisa que a gente poderia comentar rapidinho é sobre o pertencimento. A importância de fazer com que os nossos filhos se sintam pertencentes. Esse é um outro desafio. Isso. Né? Eles realmente se sentirem amados, eles fazerem parte das decisões. Não que os filhos tenham que decidir, mas eles precisam fazer parte. É sentar, e aí entra também a comunicação novamente. É o sentar e o conversar, entender quais são os nossos objetivos, quais são os nossos sonhos, o que nós vamos fazer para alcançar. Né? Porque nós estamos querendo conquistar algo. Vamos escutar um ao outro, qual é o sonho, o que você pensa. É ouvir os filhos, né? Fazer com que eles se sintam pertencentes à família. Né? Sobrenome não gera pertencimento. Né? Se sobrenome gerasse pertencimento, nós não teríamos tantos adolescentes aí num vazio existencial fazendo loucuras. O que gera pertencimento é isso que nós falamos aqui. É o investir tempo, são palavras de afirmação. O que gera pertencimento é a construção de valores, é você parar para ouvir, é você demonstrar importância, é você, de fato, revelar para esse filho, para essa pessoa, que ele faz parte. Me lembrei do texto de Mateus 13:17, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Né? Então, que Deus nos ajude a vencer esses desafios. Paternidade tem os seus privilégios e tem os seus desafios. Mas vamos saber que Deus nos dá condições, na sua graça, de desfrutarmos dos privilégios, mas Ele também nos capacita para superarmos esses desafios e, de fato, construirmos uma família saudável para a glória de Deus. Quais são hoje os seus atuais desafios no exercício da paternidade? Coloque isso diante de Deus. Né? Busque a ajuda dos seus líderes espirituais, busque se fortalecer no Senhor, você pai, você mãe, e eu tenho certeza absoluta, nós poderíamos no outro podcast falar sobre os desafios da paternidade num contexto de divórcio,
né? Como que é isso? Os desafios da paternidade quando eu não estou mais com a mãe dos meus filhos ou com o pai dos meus filhos. Talvez aí seja um desafio um pouco maior, mas também não é impossível de ser superado. Que a graça de Deus nos alcance mais uma vez. Eu espero que você tenha aí um dia muito abençoado. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe, queridos.